Será que um cristão pode ter demônios? Será que alguém que nasceu de novo, tem Cristo como seu Senhor, pode ficar endemoniada, um espírito dominar essa pessoa? Fica comigo até o final, porque hoje eu vou explicar o que ninguém te fala, tá bom? Queridos amigos, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Eu sou o pastor André Luiz. Eu falo de libertação, guerra espiritual, eu atuo no ministério de libertação já tem mais de 2 décadas e eu quero hoje compartilhar um pouco com você a respeito desse assunto. E vamos lá, vamos direto ao ponto, gente. Pois é, eu não quero polemizar, eu sei que esse assunto ele é controverso, quero trazer aqui a minha contribuição, não quer dizer que eu esteja totalmente correto no que eu vou dizer, mas eu tenho certeza e convicção daquilo que irei lhe falar e vou defender a minha tese aqui, tá joia? Vamos lá. Eu me lembro uma vez, gente, um dos vários exemplos que eu presenciei. Havia uma mulher que ela era uma pastora, excelente pregadora, uma bênção. Só que eu fui fazer a ministração, ela participou da ministração e ali a unção de Deus fluiu, o Espírito Santo tocou na vida dela e a levou no passado para que algumas coisas mal resolvidas pudessem ser ajustadas e consertadas. Aquela mulher, antes de conhecer Jesus, ela havia se envolvido num outro relacionamento, com uma pessoa que praticava ali uma religião, e eles consultavam os espíritos, essas religiões que buscam os espíritos, certo? Era um médium, o namorado dela, e ele incorporava, e sempre que incorporava, a entidade maligna que o habitava pedia uma bebida. E o demônio bebia, e fazia com que as pessoas que estivessem participando daquela sessão bebessem junto com ele um drink, e ela bebia. Aí, gente, essa mulher se converteu depois, e ela tem um dom, a expositora da palavra, uma mulher usada por Deus, uma bênção mesmo. Só que nesse dia, quando eu fui ministrar, quando ela passou por uma ministração específica de libertação, onde havia ali uma unção específica para aquilo, o Senhor a levou em momentos, em lembranças, em situações que ela achava que já estava resolvida. E nós oramos por ela, gente. Ela ficou oprimida por demônios de uma maneira tão forte, e ela vomitou a bebida que ela havia tomado, consagrada aos demônios. É uma coisa inexplicável, tá? Mas assim, coisa de muitos anos. Assim, gente, são coisas espirituais, porque pela lógica, humanamente falando, pela biologia, seria impossível que aquela bebida ainda estivesse no estômago dela. Fazia mais de 20 anos que ela havia tomado um pouquinho só da bebida. E era um vinho, na ocasião, consagrado aos demônios. Só que ali Deus permitiu que aquilo acontecesse, para que ela experimentasse da libertação. E ali uma etapa da libertação aconteceu na vida dela. E sim, ela ficou ali, gente, meio que endemoniada. O demônio pegou ela. Mas e aí, pastor? Então quer dizer que ela não era convertida? Aí os mais religiosos, e olha que nos tempos atuais, nós estamos cercados por religiosos, por aqueles que acham que sabem tudo, são os donos da Bíblia, que apontam o dedo para todo mundo, gostam de criticar, de medir as pessoas, né? Para esses, possivelmente essa mulher nunca havia se convertido, né? Não, mas eu entendo que ela era convertida sim, eu vou falar um pouco sobre isso com você. Mas e aí, pastor? Explica direito isso. Quer dizer que Deus e o diabo podem habitar
matar a mesma pessoa? Isso é loucura, pastor. Calma, calma. Bom, eu vou te dar aqui a minha tese, tá? 1 Tessalonicenses 5:23, o texto bíblico fala assim, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus. Ok? Presta atenção na expressão bíblica, o vosso espírito, vossa alma e vosso corpo. Eu creio, meus queridos, baseado até nesse texto bíblico, é o que está escrito aqui, que nós somos compostos por 3 camadas. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos num corpo. Quando nós conhecemos a Jesus, quando o Senhor nos chamou, quando Ele nos escolheu, nós fomos salvos. A Bíblia fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos vivificou. Então, a pessoa que aceita Jesus, a pessoa que decide andar com Deus, o Espírito Santo, ele vivifica o teu espírito. Então, eu tenho um espírito, entende? E o Espírito de Deus, a partir do momento que eu fiz uma aliança com Cristo, ele vem habitar em mim. E ele habita onde, gente? Será que é no estômago? Será que é no cérebro? Ele habita no meu espírito, certo? Então eu nasci de novo. Eu falo de mim aqui, mas aí você se coloca, eu estou te representando, ok? Então você, toda pessoa que aceitou a Cristo, que conheceu Jesus, que teve uma experiência com Deus, essa pessoa nasceu de novo. Ela entrou para a vida eterna. Amém? Só que mesmo assim, meus queridos, mesmo tendo nascido de novo, mesmo tendo agora o Espírito de Deus habitando em nós, nós ainda permanecemos com uma alma sofrida muitas vezes por conta dos traumas vividos, experiências ruins da vida, uma alma que foi marcada pela vida. Entende? Uns mais, outros menos. Há pessoas que, graças a Deus, nasceram, por exemplo, num lar funcional, tiveram pais que a cercaram de amor, crianças que foram amadas. Há uma diferença entre amadas e mimadas, tá bom? Mas enfim, crianças que foram cuidadas, crianças que tinham pais que oravam por elas, mas não é a maioria, a realidade da maioria. Então, gente, mesmo conhecendo a Deus e sendo cheios do Espírito, eu acredito, a nossa alma ainda permanece necessitando de restauração. Eu creio, meus queridos, que nós temos o direito à cura física também, aos benefícios da cruz. Nós fomos salvos, Jesus morreu na cruz por nós, e ali Ele pagou o escrito de dívida que era contra nós. Há promessas a nosso respeito, e uma delas é a cura. Entende? Mas você percebe que a pessoa aceita Jesus e ela não é curada instantaneamente. Entende? Ela precisa se apropriar da cura. Ela não é liberta muitas vezes. Existem cristãos, irmãos nossos, que acham que a libertação ela acontece ali, no momento que a pessoa aceita Jesus, numa igreja onde não tem oração direito, onde as pessoas só curvam a cabeça ali, e aquela calmaria, música clássica, e a pessoa tem... Sim, gente, Deus age nesses ambientes, é lógico, né? A gente precisa ter um cuidado de julgar, porque muitas vezes achamos que somente do nosso modo Deus se move. Estou brincando aqui. Há muitas pessoas que sim, naquele momento do apelo, escutaram a palavra e nasceram de novo. E ali elas já são libertas de tudo.
Agora, existem pessoas que não, porque cada pessoa tem uma história. Eu acompanhando muita gente, eu vejo que aqueles que se aprofundaram no ocultismo, aqueles que frequentaram centros, e quando se convertem, gente, eles pagam um alto preço, porque eles estavam envolvidos com os espíritos, e esses espíritos não os deixam, eles vão perseguir até não dar mais. Você está me entendendo? Então, meus queridos, eu acho que sim. Eu entendo o seguinte, vamos lá. Vou responder a pergunta, né? Então, uma pessoa pode ficar endemoniada, um cristão. O que o texto fala aqui? Vosso espírito, alma e corpo. Nasceu de novo, o Espírito Santo vem habitar no teu espírito. No teu espírito, os demônios não tocam. Eles não terão acesso, porque o Espírito de Deus habita ali. Só que você continua ainda com uma alma doente, uma alma marcada, cheia de traumas. E ali, meus irmãos, nessa parte nossa vulnerável, os demônios, eles acabam conseguindo manipular. Entende? Então, naqueles momentos onde nós estamos mal, estamos tristes, para baixo, eles se aproveitam desses momentos. Então é isso, sabe, gente? E eu vejo o seguinte, né? Há casos e mais casos, né? Então, veja bem, a pessoa que aceita Jesus. A Bíblia fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A libertação, gente, ela acontece por meio de um processo. Eu falo muito disso aqui. É um processo de conhecer a verdade. Esse conhecimento não é um conhecimento apenas natural, mas é a revelação da palavra. É uma experiência com Cristo. Na medida em que você vai andando com Deus, vai meditando na palavra de Deus, entende? Então, você recebe a revelação da palavra e você vai entendendo quem você é, você vai tomando posse, o diabo vai perdendo espaço na tua vida. Então, às vezes vai demorar, gente, a Bíblia é um livro muito grande, entende? Não dá para a pessoa conhecer tudo num dia só. Por isso que os demônios ainda, eles ficam ali atuando. Os demônios perdem espaço na vida da pessoa. Mas, irmãos, eles ainda continuam beirando ali, tendo um espaço, dominando áreas da vida. Ah, não é possível, pastor. Paulo falou para os Efésios 4:27, e nem deis lugar ao diabo. Ali ele estava falando para cristãos, para uma igreja. Quer dizer que se dermos lugar, ele vai ocupar, mesmo sendo nós cristãos. E quando alguém dá lugar, ele pode entrar na pessoa. Eu contei um exemplo dessa irmã, mas eu tenho muitos exemplos, gente. De líderes, de gente que anda com Deus, de gente que eu não seria irresponsável de julgar, de ficar falando assim, nossa, esse aí não é crente, não. Eu acredito que existem pessoas que frequentam as igrejas, que até tem cara de crente, mas que não é, eu acredito sim. Mas quem sou eu para julgar? Eu acredito, irmãos, que essas pessoas, muitas delas, há pessoas honestas, mas que ainda os demônios conseguem dominar de alguma forma. Então, se você está aqui me assistindo, pastor, mas eu estou firme na igreja, eu estou fazendo de tudo, e ainda assim, de vez em quando, eu passo mal, eu percebo o demônio me pegando. Ah, eu não sou crente. O diabo quer que você acredite que você não é. Eu creio que você é, sim. Mas você precisa de santificação na tua alma. Processos de limpeza. Processos de desapropriação, de cura, santificação na mente. O que é a alma?
é a sede dos pensamentos, do intelecto, das emoções. Vocês estão me entendendo? Lembra quando Jesus disse assim, certa vez ele anunciou para os discípulos que ele iria para Jerusalém e que lá ele seria crucificado. Pedro na hora levantou e falou, não faça isso com você não. Não, Jesus, você não vai para lá. Diz a Bíblia que Jesus olhou para Pedro e falou, para trás de mim, Satanás. Jesus discerniu, gente, Pedro sendo usado por um demônio. Vocês me entendem? Então nós precisamos tomar cuidado, gente. Todos nós estamos sujeitos. Às vezes, sabe, gente, eu estou num dia legal e de repente, do nada, eu começo a sentir uma raiva. Vou dar um exemplo aqui da minha esposa. E do nada, começo a lembrar de desentendimentos do passado e aquilo vai me irritando. Aí de repente, opa, acorda, André. Aí eu descubro que aquele pensamento não é meu. É um pensamento, uma seta demoníaca lançada. Entende? E se eu tivesse brigado com ela, e eu já briguei, eu estaria sendo o que ali, gente? De certa forma, sendo manipulada por demônios. Não precisa de entortar e sentir opressão a nível de me pegar. As pessoas ficam muito com essas bobeiras. Entende? Mesmo não sentindo mal aquela opressão, mesmo não perdendo a consciência, eu estava fazendo aquilo que o diabo queria. Você está me entendendo? Então, eu acredito que, infelizmente, sabe, assim, não que possa ter demônios. Eu não acredito que o demônio tenha o cristão. Não acredito que a vida dessa pessoa está nas mãos de Satanás. Não, isso não. Ok? Aquele que nasceu de novo, aquele que anda com Deus, maligno não lhe toca. No sentido de não lhe dominar totalmente. Mas sim, queridos, existem áreas de vulnerabilidades. Há uma guerra espiritual. Quando Paulo fala da batalha, da necessidade de nós estarmos revestidos com toda a armadura, porque tem uma guerra. E nessa guerra, às vezes, haverão reveses, prejuízos, níveis de opressão. Você está me entendendo? Então, mas o foco é aqui, ó. O que eu entendo, queridos? Um cristão, não é que o demônio vai ter ele, mas ele pode sofrer influências de manipulação no nível das emoções, ok? Ou dominar áreas da vida. Às vezes a pessoa anda com Deus, está fazendo tudo certinho, mas o diabo consegue amarrar a vida financeira, por exemplo. Ele está tocando lá ainda. O diabo consegue tocar no casamento. E a pessoa, ela não sente opressão, ela não parece que ela vai entortar, vai ficar endemoniada. Mas e daí, gente? Que importa se vai entortar ou se não vai? A gente precisa olhar o fruto da vida das pessoas, das nossas vidas, né? Não da vida das pessoas. Então é isso que eu queria dizer para vocês. Não sei se deu para entender. Se tiver dúvidas, comentem aqui abaixo. Não sei se eu consegui fazer a exposição da maneira correta, mas eu acredito que nós somos espírito, alma e corpo. No espírito ele não toca, que é a parte que se relaciona com Deus, mas ele consegue manipular as nossas emoções. Ele consegue lançar tristeza, ele consegue pensamentos, mentiras, e dependendo do momento, sabe, gente, às vezes ele até domina a pessoa. A pessoa acaba perdendo um pouquinho da consciência. E ainda assim, o Espírito Santo está ali. Eu acredito assim. Entende? Agora, tem justificativa para essas pessoas? Não, é lógico. Se você hoje vive um processo como esse, você precisa, o mais rápido possível, correr para Deus. Não aceitar que os demônios te manipulem assim. Quando alguém for orar por você, você ora e você fala, não vai manifestar em mim. Eu não aceito mais. É na medida em que você vai amadurecendo, porque, na medida em que
No dia, porque assim, as coisas acontecem, gente, não é na igreja, é no dia a dia. O dia que você não está legal, que você chegou para você ali uma má notícia, como é que você se comporta? Você cede à tentação? Aí vem uma provocação, você fica muito nervoso ou nervosa, aí briga, já xinga, já... Uai, é isso. Aí você abriu o lugar, eles vão entrar. Nós não podemos ser débeis na fé, fracos na fé, entendeu? Mas se você é, ainda assim, calma, eu quero pegar a tua mão, quero te ajudar. Faz parte. Anda com Deus, vá se fortalecendo no Senhor e na força do poder dele, se alimentando da palavra de Deus, e logo, logo isso para de acontecer, tá bom? Deu para entender? Gostou desse vídeo? Então curta agora, por favor. Se aparecer para você hypar, faça isso. Aí no celular, compartilha geral para pelo menos umas 10 pessoas e escreva suas dúvidas aqui que eu quero conhecer e te esclarecer, tá bom? Deus abençoe você e quarta-feira tem vídeo novo aqui de libertação. Inclusive escreva aqui se você quiser, caso eu não tenha abordado algum tema ainda, eu irei me preparar para falar. Deus abençoe e até quarta. Quarta é esse vídeo de libertação, né? Mas tem vídeo curto aqui todo dia. Até mais, pessoal.